Boa tarde, meu nome é Eronilza, sou aluna da especialização em matemática do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, e hoje eu vou estar apresentando o passo a passo da resolução de uma questão sobre espaço métrico da disciplina de topologia. Então, antes de iniciarmos a resolução da questão, eu gostaria de apresentar a definição de espaço métrico. Seja M um conjunto, aqui a gente vai considerar como um conjunto de qualquer coisa, tá? Um conjunto de triângulos, um conjunto de funções, sei lá, um conjunto de matrizes e etc. Uma métrica em M, ela vai ser uma função que sai de M cartesiano M, chega na reta, ou seja, uma função que associa um par ordenado XY pertencente a M cartesiano M e chega até um número real. Esse número real, ele vai ser chamado aí de dxy, que é a distância entre x e y. E claro, para essa função ser considerada uma métrica, ela vai precisar satisfazer 4 propriedades, que são essas 4 condições enunciadas aqui abaixo. Primeiro, a distância de um ponto até ele mesmo vai ser igual a 0. Segundo, se esses pontos forem distintos, ou seja, se x for diferente de y, então a distância de x até y precisa ser necessariamente maior do que 0. Terceira propriedade, a distância de x até y é igual à distância de y até x, então aí não vai importar a ordem, a distância será a mesma. E quarta propriedade, também conhecida como a desigualdade triangular, a distância de x até z precisa ser menor ou igual que a distância de x até y mais a distância de y até z. Então, a questão número 2 da seção 1, do capítulo sobre espaço métrico, ela pede para a gente mostrar que essa função aí, de r cartesiano r até r, definida por a distância de x até y igual a x menos y ao quadrado, ela não é uma métrica. E a gente consegue verificar que as 3 primeiras condições, elas são satisfeitas, porém, a quarta propriedade não. Então, na primeira propriedade, a distância entre dois pontos iguais, a distância de x até x, ela precisa ser igual a 0. E realmente aplicando aí na função, a gente consegue verificar que isso é verdade, porque x menos y é 0, 0 ao quadrado é 0, portanto, a distância de x até x realmente é igual a 0. Segunda propriedade, a distância de x até y maior do que 0 para x diferente de y, pois, aplicando também na função, x menos y ao quadrado é maior ou igual que 0, para esse x diferente de y. E ainda, x menos y ao quadrado é igual a 0, somente se x menos y é igual a 0, somente se x é igual a y, e a gente consegue verificar aí, nessa primeira equação, essa primeira equaçãozinha aqui, a gente consegue verificar, extraindo aí a raiz, a raiz quadrada de ambos os membros da equação, que x menos y é igual a 0, somando o y nos dois membros aí, a gente consegue verificar que x é igual a y, tá? Isso, para que isso seja igual a 0, ou seja, o x precisa ser igual ao y, satisfazendo a primeira propriedade lá em cima. Ok, terceira propriedade, a distância de x até y precisa ser igual à distância de y até x, e a gente consegue verificar facilmente também que essa terceira propriedade ela é satisfeita, porque como eu tenho um expoente, para aí, x menos y ao quadrado, não importa a ordem em que esses pontos estejam, esses valores estejam aí dentro da função, sempre vai dar um mesmo valor positivo, que é a distância. Então, a gente consegue verificar aí que a distância de x até y é igual à distância de y até x. Ok, conseguimos verificar aí as 3 primeiras. Para a gente verificar a desigualdade triangular, a gente vai dar um contra-exemplo, A gente vai pegar aí valores aí aleatórios, x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 5, e verificar na função. Então, fazendo essa verificação, a distância de x até z, aplicando aí na função, vai ser igual a 9.
a distância de x até y aplicando a função vai ser igual a 4 e a distância de y até z aplicando a função é igual a 1. Pela desigualdade triangular, essa distância ela precisa ser menor ou igual que a soma dos outros dois. Então, 9 vai ter que ser menor que 5, né? Aí a gente chega nesse absurdo. Portanto, como a função ela não cumpre uma das condições, no caso a 4, né, para qualquer x, y pertencente aos reais, logo a gente conclui aí que essa função não é uma métrica em E. Obrigada pela atenção de todos e até mais.